em momentos de celebração. Porém, tem uma questão. O bispo, se o senhor é bispo de uma determinada diocese e eu estiver na sua diocese, eu não posso usar o báculo. Porque o báculo representa o meu trabalho com as minhas ovelhas. O pastor, né, que trabalha com as suas ovelhas. Porque lembra, quem já morou na roça, o vaqueiro, por exemplo, ele tem um pedacinho de pau ali e tem uma pontinha, que é Ferrão. ferrão, isso. Eu fui vaqueiro. Você foi vaqueiro? Vaqueiro. Pois é, tá vendo? E o báculo quer dizer isso, aquele cajado é o pastor que vai guiando as suas ovelhas, mas ele tem que dar, né? Tá bom. Vamos lá para a pergunta, quero fazer a próxima pergunta para o bispo. Né? Como eu falei, né? Houve alguns fundadores das igrejas, né? A igreja Testemunho de Jeová foi o Charlie, que é na frente, né? O Charlie fundou a igreja Testemunho de Jeová, veio lá dos Estados Unidos para cá. Então houve vários fundadores do cristianismo, né? Sim. Depois que houve uma grande revolução lá na Inglaterra, onde teve aquele trabalho ali, e houve muitas, e vieram os povos para cá. Quem são os fundadores da Igreja Católica? Boa pergunta. Quem são os fundadores da Igreja Católica? Você falou dos fundadores da Assembleia, da Testemunho de Jeová, né? Mormons. E da Igreja Católica Apostólica Romana, no caso. Eles dizem assim, quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi Jesus Cristo. Nós não podemos afirmar. Jesus disse a Pedro, né, para apacentar a sua igreja. Mas Jesus não disse assim, eu estou fundando a Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Ele só deixou os discípulos, porém Pedro, né, para poder, como diz, toda instituição, toda empresa tem que ter um cabeça, né, para conduzir. Então Cristo deixou Pedro para conduzir. A igreja diz assim, Pedro foi o primeiro papa. Não, Pedro não foi papa. Nem Roma ele teve, né, a não ser para a morte. Então, acho que nem para a morte, né? Aí fica assim, tem umas questões que a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu fui católico durante 50 anos da minha vida, né? Eu estudei em seminário, fui seminarista, né, até da Diocese de Colatina mesmo, e depois eu saí do seminário, constituí família, fui diácono permanente, que é casado, diácono, e é claro que cada um quer puxar a sardinha do seu prato, né? Porém, o que nós dizemos é que a Igreja Católica Apostólica foi formada pelos apóstolos. Porém, ela só teve nome de instituição com Constantino, em 300 e pouco por aí. 310, se eu não me engano, né? Então ela foi assim, Constantino, ele foi esperto. Ele vendo que se ele se aliasse à igreja, ele teria o povo com ele, então ele vai lá e assina o decreto. A partir de hoje está formada a Igreja Católica. E quer dizer, católico quer dizer universal. Ela, né? E aí tem um perigo, me desculpe os irmãos que seguem a Igreja Universal do Reino de Deus, né? A gente fala, por que Igreja Universal do Reino de Deus? Então tem uma trama nesse meio, viu? Tem uma trama. O Edir Macedo, me desculpe os irmãos, a gente não está querendo falar mal, mas ele usou esse nome universal até para confundir. Porque quando se diz Igreja Universal, refere-se à Igreja Católica. Tá? Nós anglicanos, por exemplo, eu não posso chegar aqui numa missa por aí, ou aqui na igual nós estamos, vocês viram que eu logo me apresentei. Igreja Anglicana. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu sou Igreja Católica Romana.
É falsidade ideológica isso. Eu acredito, Bispo Paulo, que esse nome, Igreja Católica, eu acredito, eu não aprofundei nessa história aí. Não existe esse nome católico. Né? Eu vejo assim. Como é fundada pelos apóstolos, quer dizer, é fundada em apóstolos, fundada pelos apóstolos de Cristo, e sendo fundada em Roma, ela ficou Igreja Apostólica Romana. Agora, esse nome católico... Que universal, porque todo mundo, né? Universal. Então, Igreja Católica, Igreja Universal, né? Apostólica, porque os apóstolos, é baseada na fé dos apóstolos, tanto que aí nós vamos encontrar o credo niceno, né? O credo dos apóstolos, aí vai ter, é uma história muito grande, né? Foi construído em Roma, né? Romana, porque lá em Roma está aquele que conduz a igreja aqui nesse mundo, que é o Papa. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que, igual eu falei aquela hora, existe a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Por que Igreja Brasileira? Porque ela foi fundada aqui no Brasil. Né? Igreja Anglicana. Por que Igreja Anglicana? Igreja que nasceu na Inglaterra. Entendeu? Por isso. Então, quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foram os discípulos de Jesus. Amém. E daí foi, tanto aí que é chamada sucessão apostólica. Eu, por exemplo, como bispo, eu recebi uma sucessão apostólica de um bispo que foi bispo da Igreja Romana, Dom Salomão, né? E também que são outras histórias. Então, a minha sucessão de bispo vem dele. Porém, no anglicanismo, eu recebi uma sucessão que pega uma linhagem toda de anglicanos. O ramo católico, ele tem sucessão apostólica. Então, mostrando aí a palavra do bispo Paulo, né? Nós estamos aqui falando sobre a Igreja Católica e como foi a sua fundação, né? Ele está explicando toda a fundação da igreja, que deve abençoar a vida do pastor, do bispo Paulo. E nós iremos ouvir um louvor agora, a voz do evangelista Grinaldo, descansar o pastor Jó, daqui a pouco o pastor Jó vai cantar, e nós vamos voltar de novo com as nossas perguntas aqui, em nome de Jesus. Amém?